Olha, nós temos uma obra que está em sua segunda edição e que faz um mergulho na Maceió dos anos 50 até os anos 70 e será lançada já no dia de amanhã, no dia 29 de novembro, pela imprensa oficial Graciliano Ramos. Eu falo sobre o livro Japson Almeida, Fragmentos de um Olhar. Será lançada aí no dia do centenário de nascimento desse fotógrafo e que seu filho, Japson Filho, está na linha e vai passar a conversar conosco a partir de agora. Japson, antes de mais nada, parabéns pela obra que resgata aí, por meio da fotografia, uma história tão bonita, né, da cidade de Maceió, vai trazer aí a memória de muita gente que pode falar muita coisa de como essa cidade já foi e de como ela tem evoluído. Japson, bom dia. Bom dia, Elias. É um prazer estar com você e com todos que escutam esse programa. Eu sou um deles, viu? Muito obrigado, Japson. Sou assíduo da CBN, todinho assim. Realmente, amanhã nós estamos relançando esse trabalho do papai em homenagem ao centenário de nascimento dele. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a nossa Maceió antiga, desses 50 anos ela se modificou muito, né? Então tem uma chance de saber como era tranquilo, como as coisas se passavam, como a gente tinha um outro estilo de vida. Bom, para isso a gente está lançando amanhã, relançando lá na realidade. Bom, apesar do lançamento ser da gráfica, nós teremos aí o evento realizado no café, não é isso? Isso. A gráfica oficial de Alagoas, ela é nossa parceira maravilhosa. Quando nós lançamos em 2015, foi através do edital dela que nós entramos e conseguimos colocar essa obra do papai. Agora, novamente, outra parceria com eles, a gráfica Graciliano está nos ajudando. E vai ser realizada amanhã, às 19 horas, no Duck Café. Duck Bill, aliás. É um café. Ele fica ali descendo a Álvaro Calheiros, lá no final, antes da Rabida, ao lado da Rabida, do Rabinos ali, né? Bem, o que é que a gente deve acompanhar a partir dessa segunda edição? É uma obra muito importante porque dá uma ideia de como era Maceió à época e uma Maceió que definitivamente não existe mais, não é, Japson? É verdade. Tem algumas fotos que as pessoas não vão achar. Por exemplo, depois daquele viaduto de Jacarecica, tem uma foto ali, aparece o rio até hoje, ninguém consegue mais ver o rio pela vegetação que cresceu, como também tem a nova pista. Um pouco antes da antiga ABD, por ali, né, tinha um negócio muito bonito, que era um salva-vidas. Ele foi derrubado porque estava sendo um ponto de drogas. Né? Em vez de ser aproveitado como uma coisa, preferiram tirar ele de circulação. Né? Tem a ladeira antiga ladeira da LDA, não existe mais, ela está mais na frente um pouco, aquela ali até pedestre um pouco passa. Tem muita coisa para a pessoa ver. Uma parte pequena do hotel Bela Vista, só uma nesga dele assim, porque a foto não contemplou. A foto que papai tinha do hotel ficou perdida. Ela foi comida pelo tempo. Tá? E aí tem muita coisa para se ver de Maceió, a Pajuçara antiga, um prédio só o São Carlos aí na avenida. Tá? Tem uma série de... É um passeio, uma aula de história antiga, né? O símbolo do nosso Sesc Centenário, e tiraram daí, mandaram para Barra Santo Antônio, eu já procurei, não sei onde se encontra. É um pouco, vai mostrar também que às vezes é um pouco de descaso com a nossa história, né? A gente vai perceber aí algumas praças, por exemplo, que a gente já teve praça onde as pessoas iam se encontrar, Japson? Isso. Pois é, e essas coisas, você falando isso, me passa pela cabeça, tem uma coisa que eu acho linda, uma foto linda antiga, naquela ponte da Sinibu ali, ao lado da Fênix, né? Havia uma foto, tem uma escadaria, como se fosse assim o Rio Gange, só que era lindo, né? Lindo. O coreto que tinha ali também lindo.
né? Umas coisas que vão sumindo assim, as pessoas não vão dando um valor histórico àquilo, né? As pessoas podem não lembrar, mas quando você fala, aquela ponte já teve água embaixo, gente. Já é E que verdade. passava ali por aí. trás do museu Theo Brandão, se não me falha a memória. É isso mesmo. Passava por ali e passava perto do IFAL, passava pelo IFAL também. E foi desviado aquele curso todo, foi na pá. Eu vi fotografias, abriram na pá, para ele sair em frente ali, diminuir o curso dele. Mas tem muitas coisas na nossa história, tem algumas pessoas fazendo uns relatos muito bons e juntando o material de quem tem. O Tizianelli é um deles, o Salmon é um deles também. São pessoas assim que vão juntando o material, né, de quem tem, e ele vai catalogando aquilo. E isso é mais uma obra que chega, quer dizer, já está com alguns, já temos 500 exemplares na praça, agora estamos botando mais 200 para comemorar o centenário do nascimento do papai. A gente vai chegar a ter algumas imagens da Praia da Avenida. Tem muita gente que acha que nós começamos pela Pajuçara. E definitivamente não é verdade. Eram quase praias de veraneios, né? Ali Ponta Verde, Jatiuca, por ali, até porque praticamente não havia ainda, a especulação imobiliária não tinha chegado até ali. E a avenida era a praia dos maceienses ou não, Japson? Era a nossa praia, a minha praia desde pequeno. Eu tenho fotos dali, pequeno ainda, brincando. E depois, na adolescência, foi a praia da adolescência. Aquele ali era o quem me quer. Depois do Salgadinho ali, então, ficávamos todos por ali, porque tinha uma correnteza grande em frente à Fênix, então íamos para lá que tinha a proteção do porto. E ali era um grande encontro de toda a juventude dos anos 60, dos anos 70, era ali. Depois abriu-se a Pajuçara, aí foi devagarinho, né? E depois inclusive a Ponta Verde, ali em frente ao Hotel Ponta Verde, tinha o apelido de Praia das Acanhadas. Porque quando as meninas iam botar o biquíni, então elas iam se queimar, tirar o maiô, botavam o biquíni, e iam se queimar para não ficar com as marquinhas, né? Então iam vencer o acanhamento ali naquela praia. Isso é muito, muito interessante. Mas, Japson, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu pai. Era um fotógrafo que muito respeitado aqui no estado. Ele deu a possibilidade da gente ver por meio das suas fotografias não só as coisas, mas as pessoas e fatos históricos marcantes aqui da vida política alagoana. Ele também esteve presente, Japson. É verdade. Nós achamos e colocamos que o papai era um artista. Ele era mais artista do que ele tinha uma casa de comércio também. Ele vendia material fotográfico, ele revelava os filmes preto e branco, colorido, só slides que ele revelava. Mas então eu dizia que ele era mais artista, porque em janeiro, eu de férias, minha mãe disse, olha, você agora vai receber o dinheiro do seu pai. Porque os amigos, Japson, mande a conta. Ele gostava do trabalho, gostava das relações e não mandava a conta. Então, em janeiro, minha mãe me pegava, vai lá, eu ia pegar. Então, esse amor pela arte fazia com que ele fizesse isso. Ele vendia máquina fotográfica e dava assistência, mas a fábrica não dava assistência. Ele trocava a máquina com defeito e ficava... Tanto é que esse material todo dele que ele tinha, um bom material de reserva, assim, foi doado depois ao MISA, à Fundação Teatro Teodoro e à Universidade, ao Departamento de Fotografia lá da Universidade. Tá? Mas ele era um artista, ele gostava da arte, era um descobridor. Um lance interessante na época da construção do Capichão, quando acabava o bingo, vinha aquela leva de carros pela praia, no barro ainda. Ele notou aquele monte de luz dos faróis do carro. E parou e começou, ele abria a máquina, deixava o obturador parado e fazia uns movimentos. Isso começou a fazer uns quadros. Ele não vendeu esses quadros não, mas foi uma arte que ele começou a fazer a partir da luz do farol dos carros. E ele tinha isso, ele tinha uma visão muito à frente. Por exemplo, ele comprou uma máquina por 30 mil cruzeiros. A minha mãe disse, meu filho, isso é caro demais. O que ele fez? Não, o pessoal daqui vai, tem condição, não tem. Aí ele vendeu um ano depois a Recife,
pelos menos 30 mil. Não tinha inflação naquela época, ele vendeu pelo menos 30 mil. Mandava buscar produtos na Alemanha para tirar o mofo. As pessoas não compravam, mas ele gostava de estar inovando, né? E quando eu vejo hoje um fotógrafo que vai com uma máquina e um chip, e aquele chip tem 3 mil, 4 mil fotografias, o papai estava bem. Ele ia adorar, porque quando ele ia para um casamento, ele enchia o bolso do paletó com os filmes, sem ser batidas as fotos. Aí ele ia tirando um e mudando para outro, mas isso era uma coisa rápida. A Rolleiflex só pegava 12 chapas. Então tinha que ter essa habilidade também. E com o chip é só botar o dedo que fica uma metralhadora, né? Então o papai tem muito essa visão e trabalhou muito assim com os médicos que queriam dar aula. Ele preparava os slides, preparava as aulas do médico. A estação experimental da cana-de-açúcar, ele trabalhou muito, trabalhando com a cigarrinha, fazendo aquele trabalho científico, ele registrando para os pesquisadores. Bacia leiteira, ele andava muito. É bastante. Dava para tirar selfie, não, na época? Dava o quê? Dava para tirar selfie na época? Ah, sim. Você viu aí, né? Aí eu disse, aí meu irmão disse, isso é brincadeira, não, essa foto foi uma selfie. Ele botou a máquina no chão e tirou. Aí não, mas tem gente que tirou muito antes. Eu fui ver, mas as pessoas tiravam selfie no espelho, né? Essa foi uma selfie mesmo. Ele pegou a máquina e usou, né? Eu digo, a primeira, pelo menos, que eu conheço desse estilo. As outras eram usando espelho. Se alguém fez isso também, essa selfie está comigo lá no meu sítio. Eu trouxe aqui, vou levar amanhã para expor lá, porque vamos levar algumas fotos da exposição passada que nós ficamos para dinamizar um pouco as coisas, né? Mas tem esse como eu diria assim, esse aspecto também da curiosidade. Eu estive agora no MISA e me via alguns gravadores. Toda vez que chegava um gravador de lá, ele botava a gente para cantar. 1, 2, 3, 4, gravando, canta você, para saber o som, se tá bom, se não tá. Porque eu vendia de tudo, vendia um pouco da arte fotográfica. E às vezes até vendia coisa que não era dele, como cítara. Um rapaz chegou lá e disse, deixa aqui a cítara. Aí lá vai. E quem vai afinar as cítaras? Quando diz, afina aí, por favor, lá vou eu afinar, né, com as músicas. Era uma pessoa assim muito dada. E um dado importantíssimo, Elias, é o seguinte: ele estava nas casas de toda a sociedade alagoana. Porque todo mundo era casamento, era batizado, era ex-papai, era chamado para isso. Esse é um dos motivos que ele não... E à noite também, né? Festas da noite. Um dos motivos que ele não deixou que nenhum de nós seguisse a carreira. Um era, a noite é muito... O trabalho da noite é pesado. E o outro era a questão de revelar o filme, tá tirando aquelas drogas que você fica no quarto escuro, para não expor a luz. E ele, não quero você submetido a isso, não. Toda vez que ele chegava, me encontrava no quarto escuro, ele botava para fora. E me dava muito carão. É muito interessante essa situação. As pessoas precisam lembrar, né, de que já teve filme, já teve máquina, já teve o Egídio Fotografias, eu vou lembrar aqui do Egídio, né, de quem tem o Cajueiro, né, Cajueiro, Fon, né, realmente é um passado muito interessante. Tem muita gente querendo revisitar isso, né, é um contato muito, muito legal. Mas olha, eu queria aqui abrir um espaço para reforçar aí local, horário. Estão todos convidados, Japson? Todos e mais os outros, que quiserem ir também. Todo mundo está acolhido. É um bom encontro de amigos para rever uma época. No lançamento, Elias, houve uma coisa muito interessante. Um colega disse, rapaz, que bom, estou encontrando todo mundo e não estou em um enterro. Aí deu, rapaz, que coisa boa, então vamos nos encontrar de novo, que não é enterro, é uma festa de celebração de nascimento e da arte da fotografia. E olha, então amanhã... Diga. É algo que a gente precisa ter em casa e olhar com os filhos, com os amigos, com os parentes, porque isso passa a ser a nossa própria história. É verdade. Uhum. A nossa própria então, história. Amanhã, a partir das 19 horas, no Duckbill, que fica no final de quem desce a rodoviária, fica no final da Álvaro Calheiros.
ao lado da Habib's. O Habib's fica na esquina, ele fica um pouco para dentro, tá? Muito Aí bem. A gente está lá a partir das 19 horas esperando todos que gostem e que amem, que queiram conhecer a Maceió, que não conheceram, muitos deles. Obrigado, Japson. Bom evento. Obrigado a você, Elias. Um bom dia para você e para todos os que lhe ouvem. Olha, Japson Filho é filho do Japson Almeida, um dos organizadores desse projeto, um livro que traz aí a história de Maceió nos anos 50 até os anos 70, e é uma revelação isso de como a gente era. Mas é mais do que isso, você vai poder observar nas fotos os veículos da época, as roupas da época, os cabelos da época, as pessoas da época. E vai fazer uma avaliação. Será que Maceió mudou para melhor? Onde está o Hotel Bela Vista? Não é qualquer coisa. Ele não se chamava assim por qualquer coisa. Era algo inimaginável. E quem o conheceu, naturalmente vai sentir um gosto amargo de como a gente destrói absolutamente tudo nessa cidade. Nada que é relevante fica em pé aqui. É incrível de como nós não temos mais arquitetonicamente como contar a história. Como se não bastasse decisões equivocadas, licenças equivocadas, nós tivemos aí a própria destruição de alguns dos bairros mais importantes da cidade, como é o bairro de Bebedouro, tão histórico, das suas igrejas, dos seus casarões, do casario mesmo, a coisa incrível de como a gente destrói tudo, absolutamente tudo. Vamos então participar. Japson Almeida, Fragmentos de um Olhar. É amanhã.